Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince. Parte 2, capítulo 7. Então virá o fim. Vamos agora considerar a fase final da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 23 a 26, Paulo indica que ela será precedida pela ressurreição dos verdadeiros crentes, os que são de Cristo na sua vinda, e coincidirá com a consumação do reino milenar de Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ao terminar o milênio, no versículo 24, Paulo, essa fase final da ressurreição, refere-se-lhe na frase, depois virá o fim. Depois indica os outros dois principais eventos que estarão associados nessa fase final da ressurreição. Nesta altura, Cristo terá completado seu reino terreno de 1000 anos, em cujo final Deus Pai sujeitará todos os inimigos de Cristo. O último destes inimigos a ser finalmente subjugado será a morte. Depois, Cristo, o Filho, entregará o seu reino a Deus Pai. De acordo com a sua posição como filho, voluntariamente colocar-se-á a si e ao seu reino em submissão a seu Pai. Esse evento final do reino terreno de Cristo é descrito por Paulo em 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe, isto é, Cristo, estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe rejeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ao estudarmos este quadro profético do fim, reparamos na perfeita harmonia existente na divindade entre o Pai e o Filho. Primeiro Deus Pai, durante o milênio, estabelecerá Cristo, o Filho, como seu representante autorizado e governante sobre todas as coisas. No final deste período, o Pai sujeitará a Cristo dos seus inimigos, sendo o último a morte. Depois, Cristo, o Filho, por sua vez, oferecerá em sujeição a autoridade do Pai, tanto a si próprio como todos quantos o Pai lhe sujeitou. Dessa maneira, diz Paulo, Deus Pai, através de Cristo, será tudo em todos. Essa entrega do reino por Cristo ao Pai representa o clímax e o culminar do plano de Deus para todos os tempos. Paulo também se refere a este glorioso culminar do propósito de Deus em Efésios 1, 9 e 10, onde nos diz que Deus descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Paulo diz que essa congregação de todas as coisas em Cristo por Deus, Pai, se realizará na dispensação da plenitude dos tempos, isto é, no período que assinalará o culminar e a consumação do plano de Deus, que foi gradualmente amadurecendo através das épocas precedentes. Se formos agora a Apocalipse 20, veremos como a ressurreição final de todos os restantes mortos está relacionada com as outras partes do plano de Deus para a consumação do reino milenar de Cristo. Em Apocalipse 20, 7 a 10, João descreve a última tentativa jamais levada a cabo por Satanás para se opor à autoridade de Deus e de Cristo e para provocar a rebelião contra eles. Isto ocorre no final do milênio e é descrito assim por João. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada.
Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. João usa aqui as frases o arraial dos santos e a cidade amada para descrever a cidade de Jerusalém e o território que a rodeia durante o período do milênio. Jerusalém será o centro terrestre da administração e governo sobre as nações. Durante este período, Satanás ficará preso no abismo, mas no final será autorizado a sair em liberdade o tempo suficiente para preparar a sua rebelião final entre as nações gentias, que culminará numa tentativa para atacar Jerusalém. Contudo, Deus intervirá com fogo vindo do céu. A rebelião será totalmente derrotada e Satanás, em pessoa, será lançado no lago do fogo eterno, para ser ali atormentado para sempre, juntamente com a besta, isto é, o anticristo, e o falso profeta. Estes dois últimos já terão sido lançados no lago de fogo no momento da vinda de Cristo à Terra e do início do milênio. A ressurreição final. Depois disso, em Apocalipse 20, 11 a 15, João continua a descrever a ressurreição final de todos os restantes mortos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nesse registro, vemos que a ressurreição vem primeiro e depois o julgamento. Esse mesmo princípio é observado em cada estágio da ressurreição, como é com os seus corpos que os homens cometem atos bons ou maus. Será também com os seus corpos que terão de aparecer perante Deus para ouvir o seu julgamento destes atos. Já vimos que todos os que confiaram em Cristo para a salvação serão ressuscitados antes do milênio. Aqui se incluem tanto os santos da antiga aliança, que pela profecia e pelos tipos de cerimônias sacrificiais olhavam para a expiação futura de Cristo, como os santos da nova aliança, que olham para essa mesma expiação como fato histórico consumado. Portanto, parece que a maioria dos que ressuscitarão no final do milênio serão os que morreram em pecado e em incredulidade. Nessa ligação, é significativo que João se refira aos ressuscitados no final do milênio como os mortos. Diz ele: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Isso difere da linguagem que ele utiliza para descrever a ressurreição dos mortos justos no começo do milênio. Relativamente a estes, diz ele em Apocalipse 24, e tiveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assim, relativamente aos justos ressuscitados, João diz não apenas que eles ressuscitaram, mas também que viveram no sentido mais verdadeiro e cabal, e estavam vivos. Por outro lado, aqueles a quem João viu ressurretos no final do milênio são ainda os mortos. Embora ressuscitados do sepulcro nos seus corpos, continuam espiritualmente mortos. Mortos em transgressões e pecados, alienados e cortados da presença e da comunhão de Deus. E são levados perante Deus pela última vez apenas para ouvir a sua sentença final de condenação. Depois o seu destino é o lago do fogo, a segunda morte, o lugar do afastamento final e eterno da presença de Deus, o lugar de onde não há, a partir de então,
qualquer esperança de mudança ou de retorno. Contudo, entre estes, a Escritura indica que há pelo menos duas categorias de pessoas que sairão para a ressurreição da vida e não para a da condenação. Em tal categoria, incluem-se pessoas como a rainha do sul, Sabá, e os homens de Nínive, a quem Jesus se refere em Lucas 11, 31, 32. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Em cada um destes exemplos, se vê que os homens dessa geração, os que rejeitaram a misericórdia que Jesus lhes oferecia, se erguerão, ressuscitarão para o julgamento da condenação. Juntamente com eles, contudo, ressuscitarão dois grupos que receberão misericórdia no julgamento: a rainha do sul e os homens de Nínive. Ao contrário dos santos da antiga aliança, a estes dois grupos não foi concedida a revelação do sacrifício expiatório de Cristo, pronunciado nos sacrifícios cerimoniais e nas profecias, no qual podiam confiar para sua salvação. Consequentemente, não estarão incluídos na ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda. Contudo, responderam em fé à medida limitada de luz que possuíam. Assim, no final do milênio, serão libertos da condenação e entrarão na ressurreição da vida. Haverá outros na mesma categoria, que a rainha do sul e os homens de Nínive? Se sim, quem e quantos? As respostas a essas perguntas só o próprio Deus onisciente as poderá dar. Contudo, uma coisa é certa: os que ouviram e rejeitaram o Evangelho de Cristo afastam-se para sempre da misericórdia de Deus. Uma segunda categoria de pessoas que serão libertas da condenação na ressurreição final consistirá dos justos que morreram durante o período do reino terrestre milenar de Cristo. Relativamente a este período milenar, encontramos o seguinte relato profético de Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O quadro que Isaías aqui descreve da vinda na Terra durante o milênio indica que, embora a extensão da vida humana é excedida, no entanto, tanto justos como pecadores estarão ainda sujeitos à morte. A partir daqui podemos concluir que o justo que morrer durante o milênio ressuscitará no seu final, mas não estará sujeito ao julgamento de Deus sobre os pecadores que ressuscitarão na mesma altura. Se formos agora a Apocalipse 20, descobriremos a finalidade e a perfeição da ressurreição descritas ali por João. No versículo 13, lemos: E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Para essa ressurreição final dos mortos remanescentes, não haverá exceção. Inclui todos, ninguém é omitido. Todos os domínios do universo criado de Deus serão convocados pela autoridade divina a devolver os mortos que detiveram. As três palavras que João usa a esse respeito são o mal, a morte e o Hades. A palavra grega Hades corresponde ao termo hebraico Sheol, usado no Antigo Testamento. Hades ou Sheol é um lugar de espera temporária destinado aos espíritos dos mortos antes da sua ressurreição e julgamento finais. Após a ressurreição e julgamento finais, todos os ímpios serão entregues ao lago de fogo. A palavra hebraica usual utilizada no Antigo Testamento para esse lago de fogo não é Sheol, mas Gehenna. Há, portanto, uma clara distinção entre Sheol ou Hades. Por um lado, é Gehenna, ou o lago de fogo, por outro, Sheol ou Hades. É um lugar temporário de espera,
onde se encontram os espíritos, mas não os corpos dos que morreram. Geema, ou Lago de Fogo, é um lugar de punição infindável e final, onde se encontra, após a ressurreição, a personalidade total de cada ímpio, espírito, alma e corpo em conjunto. Essa distinção entre Sheol ou Hades, o Lago de Fogo, é posteriormente realçada na afirmação de João em Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Mais luz sobre esta questão nos é fornecida em Apocalipse 6, que tem a famosa visão dos 4 cavaleiros. Aqui, relativamente ao 4º cavaleiro, João diz em Apocalipse 6:8: E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Por esse relato é óbvio que tanto a morte como o Hades foram aqui revelados a João como sendo pessoas. Só uma pessoa pode montar um cavalo, e só uma outra pessoa pode seguir esta primeira. Portanto, essa passagem lança luz sobre a natureza da morte e do Hades, conforme revelação das Escrituras. No sentido, morte é um estado ou condição, é o cessar da vida, a experiência que resulta na separação do espírito do corpo. Contudo, morte é também uma pessoa. Morte é um anjo negro, o ministro de Satanás, que chama o espírito de cada ímpio que se separa do seu corpo a quando da morte. Uma verdade similar aplica-se também ao Hades. No sentido, Hades é um lugar de espera dos espíritos mortos. No outro sentido, porém, Hades é uma pessoa. Com a morte, o Hades é um anjo negro, um ministro de Satanás, seguindo na retaguarda da morte. O Hades toma conta dos espíritos dos injustos que foram reclamados pela morte e conduz-los ao domínio dos espíritos que partiram de onde ele recebe o seu nome, isto é, Hades. Assim, morte e Hades são ambos anjos negros, ministros do reino infernal de Satanás. Mas a diferença entre eles é esta: a morte primeiro reivindica os espíritos de todos os que morreram em piedade, o Hades recebe-os da morte e conduz-los ao seu lugar indicado de prisão. Por essa razão, João viu-os a mover-se entre os homens por esta ordem. Primeiro a morte, reivindicando os espíritos dos mortos. Depois o Hades, levando-os para sua prisão no mundo inferior. Em cena do Apocalipse, faz luz sobre as palavras de Jesus em João 8:5:1. Em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus não diz aqui que o crente não experimentará a morte física. Diz que o crente não verá a morte. Não está a referir-se à condição física da morte que resulta da separação do espírito do corpo. Quando fala de ver a morte, está a referir-se à pessoa do anjo negro, cujo nome é Morte, e ao outro anjo negro, seu companheiro, cujo nome é Hades. Jesus quer dizer que o espírito do verdadeiro crente, ao deixar o corpo, nunca ficará sob o domínio desses 2 anjos negros, a morte e o Hades. Ao contrário, como o pedinte Lázaro, o espírito verdadeiro crente será recebido pelos anjos de Deus, os anjos de luz, e será por eles escoltado até ao paraíso. Glórias a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome. Com isso em mente, podemos também entender a declaração de Paulo em 1 Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E também a afirmação de João em Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Em cada uma dessas passagens, a referência fundamental é a morte e ao Hades como pessoas, como anjos negros, ministros de Satanás e inimigos de Deus e da raça humana. O último de todos os inimigos de Deus a receber o julgamento merecido será a morte. Juntamente com o Hades, será lançada no lago de fogo, para ali se juntar ao seu mestre, Satanás, e a todos os outros servos e seguidores de Satã, tanto angélicos como humanos. Com esse ato final de juízo,
o último dos inimigos de Deus, será para sempre banido da sua presença. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 8. Com que corpo? Nos 3 últimos capítulos, consideramos sucessivamente as 3 principais fases da ressurreição, conforme a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 23 a 24. Primeiro, Cristo as primícias, isto é, a ressurreição do próprio Cristo, juntamente com a dos santos do Antigo Testamento, que ressuscitaram com ele. Segundo, os que são de Cristo na sua vinda, isto é, todos os crentes que morreram durante as épocas precedentes e que ressuscitarão no período da segunda vinda de Cristo, antes do estabelecimento do seu reino milenar. Terceiro, o fim, isto é, a ressurreição final de todos os mortos remanescentes no final do milênio. Devotaremos a maior parte deste capítulo final a considerar o que a Escritura revela sobre a natureza do corpo com o qual os crentes cristãos ressuscitarão. Nos estudos anteriores sobre este assunto, já salientamos que há uma continuidade direta entre o corpo que morre e é sepultado e o corpo que mais tarde ressuscita. O material básico do corpo a ser ressuscitado é o mesmo que o do corpo sepultado, ou seja, a ressurreição é, no seu sentido próprio, o erguer do mesmo corpo que foi sepultado e não a criação de um corpo inteiramente novo. Contudo, estabelecido e aceite este fato, temos também de acrescentar que no caso do crente cristão, o corpo que ressuscita passa, neste processo de ressurreição, por certas mudanças definidas e tremendas. Analogia do grão. Toda essa discussão é apresentada e discutida por Paulo em 1 Coríntios 15, 35 a 38. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Aqui Paulo usa a analogia do grão de trigo lançado à terra, para ilustrar a relação entre o corpo que é sepultado e o corpo que se ergue na ressurreição. Desta analogia, emergem 3 fatos que podem aplicar-se à ressurreição do corpo. Primeiro, há uma continuidade direta entre a semente lançada à terra e a planta que mais tarde surge dessa semente semeada. O material básico da semente original está ainda contido na planta que dela cresce. Segundo, a planta que cresce da semente original passa, nesse processo, por certas mudanças definidas e óbvias. A forma exterior e a aparência da nova planta são diferentes das da semente original. Terceiro, a natureza da semente original determina a natureza da planta que dela nasce. Cada tipo de semente só pode produzir o tipo de planta para a qual é destinada. Uma semente de trigo só pode produzir trigo. Uma semente de cevada só pode produzir cevada. Apliquemos agora esses 3 fatos retirados da analogia de uma semente à natureza do corpo que ressuscitará. Primeiro, há uma continuidade entre o corpo que é sepultado e o corpo que ressuscita. Segundo, o corpo que ressuscita passa nesse processo por certas mudanças definidas e óbvias. A forma exterior e a aparência do novo corpo, ressurreto, são diferentes das do corpo original que foi sepultado. Terceiro, a natureza do corpo que é sepultado determina a natureza do corpo a ressuscitar. Há uma direta conexão lógica e causal entre a condição do crente na sua presente existência terrena e a natureza do corpo com que ressuscitará. Em 1 Coríntios 15, 39 a 44, Paulo continua a dar mais detalhes sobre a natureza das mudanças pelas quais passa o corpo do crente, como resultado da ressurreição. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra
a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Para completar esse quadro, devemos acrescentar a afirmação feita por Paulo um pouco mais adiante em 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esta análise feita aqui por Paulo sobre a natureza das mudanças pelas quais passa o corpo do crente na ressurreição pode exprimir-se na forma de uma série de afirmações. Primeiro, Paulo realça que mesmo entre os corpos das criaturas com as quais estamos familiarizados na presente ordem natural, há diferença de natureza e constituição. Menciona as seguintes classes principais: homens, animais, peixes e aves. Isso parece estar de acordo com as conclusões da ciência moderna de que não há diferença discernível na constituição química do sangue dos diferentes grupos raciais da família humana, mas que a diferença entre a constituição química do sangue dos seres humanos e a das outras ordens do reino animal. Segundo Paulo, indica que acima e além de todos os corpos da ordem com a qual estamos familiarizados aqui na Terra, há uma outra ordem diferente de corpos, mais elevada, a que ele chama a ordem celeste ou celestial. Uma vez mais, isso concorda com recentes descobertas científicas. A ciência já consegue lançar homens no espaço, mas para os manter ali vivos, tem de os conservar numa cápsula e rodeá-los com a atmosfera e as condições da Terra. Para se sentir confortável em qualquer distância da superfície da Terra, o homem tem de estar equipado com um corpo de uma ordem completamente diferente do seu presente corpo. Mas para tanto, tem de depender do Senhor, não pode consegui-lo sozinho. Terceiro, Paulo realça que entre os diversos corpos celestes que podemos ver, isto é, o Sol, a Lua e as estrelas, há diferença de natureza e de brilho. O Sol produz a sua própria luz. A Lua apenas reflete a luz do Sol. Entre as estrelas há muitas ordens diferentes de brilho. Paulo declara que o mesmo é verdade quanto aos corpos dos crentes quando ressuscitarem de entre os mortos. Haverá muitas ordens diferentes de glória entre eles. Isso fora já predito na profecia da ressurreição dada em Daniel 12, 2, 3. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui Daniel revela que haverá diferenças em recompensa e em glória entre os santos ressuscitados. Os que foram mais fiéis e diligentes em tornar conhecida a verdade de Deus aos outros brilharão mais intensamente. Meu Deus, eu quero brilhar muito, Senhor, meu Deus. Esse quadro dos santos ressurretos com corpos gloriosos, como os das estrelas, é também o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, registrada em Gênesis 15:5, onde lemos: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e contra as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Incluídos por Deus entre a semente de Abraão, encontram-se todos os que creem e obedecem à palavra da promessa. À semelhança de Abraão, os que aceitam pela fé em seus corações a semente divina da palavra. De fato, é esta semente incorruptível da palavra de Deus, recebida pela fé no coração de cada crente, que possibilita a sua ressurreição entre os justos. No dia do cumprimento da promessa de Deus, na ressurreição, todos os crentes ressuscitados, então, na base da sua fé na palavra de Deus, serão como as estrelas que Deus mostrou a Abraão, tão numerosas, tão gloriosas.
e tão diversas uma das outras na sua glória. Glórias a Deus, Senhor, glórias a Deus. 5 mudanças distintas. Na sua análise da natureza do corpo ressurreto do crente, Paulo conclui indicando uma série de mudanças específicas que ocorrerão, realçando 5 dessas mudanças. Primeiro, o presente corpo é corruptível, sujeito à corrupção, sujeito à doença, à decadência e à velhice. O novo corpo será corruptível, livre de todos estes males. Segundo, o presente corpo é mortal, sujeito à morte. O novo corpo será imortal, incapaz de morrer. Terceiro, o presente corpo é um corpo de desonra. Em Filipenses 3:21, é chamado nosso corpo abatido, mas uma tradução mais literal seria o corpo da nossa humilhação. O presente corpo do homem é resultado do seu pecado e da sua desobediência a Deus. É uma fonte contínua de humilhação, uma lembrança contínua da queda e da fragilidade e insuficiência física que daí resultou. Por maiores que possam ser as conquistas dos homens nos domínios da arte e da ciência, ele é continuamente humilhado e rebaixado pelas necessidades e limitações físicas do seu corpo. Contudo, o novo corpo da ressurreição será um corpo de beleza e de glória, livre de todas as presentes limitações do homem. Quarto, o presente corpo está destinado ao sepulcro em fraqueza. O ato do sepultamento é o reconhecimento final da dívida do homem à morte. É a suprema confissão da fraqueza do homem. Mas o novo corpo ressurgirá do sepulcro pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E a ressurreição será, assim, um testemunho da onipotência de Deus, engolindo o poder da morte e do túmulo. Quinto, o presente corpo é um corpo natural, literalmente um corpo anímico. A palavra grega traduzida por natural é psíkos, derivada diretamente de psiche, o vocábulo para alma. É pena que o português não use o adjetivo correspondente anímico. Segundo o padrão original de Deus na criação, o homem seria um ser triuno, consistindo de espírito, alma e corpo. Destes 3 elementos, o espírito do homem era capaz de comunicação e comunhão direta com Deus e devia controlar os elementos inferiores da natureza humana, isto é, a alma e o corpo. Contudo, como resultado da cedência do homem à tentação na queda, esses elementos inferiores da sua natureza, a alma e o corpo, adquiriram o controle. Isso produziu mudanças tremendas tanto na personalidade íntima do homem como no seu corpo físico. O seu corpo tornou-se anímico. A partir daqui, os seus órgãos e funções entregaram-se à expressão e satisfação dos desejos inferiores da sua alma, mas incapazes de expressarem plenamente as aspirações elevadas do seu espírito. Em certo sentido, este corpo anímico é uma prisão, um lugar de restrição, de limitação para o espírito do homem. Contudo, o novo corpo de ressurreição será espiritual. Estará perfeitamente adaptado para exprimir e realizar as mais elevadas aspirações do espírito do homem. Revestido deste novo corpo, o espírito será de novo o elemento controlador e toda a personalidade do crente ressurreto funcionará em harmonia e perfeição sob o controle do espírito. Finalmente, em 1 Coríntios 15, 47 e 49, Paulo resume as diferenças entre o velho e o novo corpo, contrastando o corpo de Adão com o de Cristo, e dizendo que o corpo ressurreto do crente será similar ao do próprio Senhor. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glórias a Deus! Ou seja, o presente corpo do homem, na sua natureza terrena, é semelhante ao corpo do primeiro homem criado, Adão.
do qual todos os outros homens descenderam. Mas o corpo da ressurreição do crente será semelhante ao de Cristo, que através da nova criação se tornou a cabeça de uma nova raça em que se incluem todos os redimidos pela fé nele, do pecado e das suas consequências. Em Filipenses 3, 20 a 21, Paulo apresenta um quadro semelhante do corpo ressurreto do crente, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Traduzido mais literalmente, esse último versículo declara que Cristo pode transformar o corpo da nossa humilhação para se tornar semelhante em forma ao corpo da sua glória. Glórias a Deus! Em João 3,2, o apóstolo João descreve um quadro semelhante da transformação do crente na vinda de Cristo. Em 1 João 3,2, o apóstolo João descreve um quadro semelhante da transformação do crente na vinda de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como é, o veremos. Em 1 Coríntios 15, 51 a 52, Paulo indica que mesmo aqueles cristãos que estiverem vivos na vinda de Cristo e que, portanto, não precisarão de ser ressuscitados, passarão nesta altura por uma mudança semelhante, instantânea e miraculosa nos seus corpos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz
No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.